Vamos que vamos. 9 de outubro, vamos começar o nosso devocional. Boa noite. Let's go! Hoje é 9 de outubro. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 6. Yeah. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados como nele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdendo-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, qual nos era contrário, removeu do meio de nós, travando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias na festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das todas, mas o corpo é de Cristo. Ninguém atue árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenham visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal, e não metendo a cabeça, no qual todo o provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento, crescendo por Deus. Se morrestes em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos rejeitais ainda as ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas tais todas hão de perecer pelo mundo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Segundo preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Ok, vamos lá. A impressão que a gente tem aqui é que Paulo tá... Não, filha. 3. Não. Hoje é sábado, né? Eita, vamos lá. Esqueci que tem que ler os dois. Vai lá. É eu agora, né? Vou ler. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo
que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vos manifestareis com ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes agora do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego e nem judeu, circuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as tratais asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como que para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Em tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo o Senhor, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça, e não há acepção de pessoas. Vós, senhores, dai aos vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Amém. Bom, vamos lá. Dia de sábado é muita coisa. Essa primeira parte, que a gente fez a leitura, a gente percebe que... Deixa eu ver onde que eu marquei aqui. Paulo toca em um tema frequente, não é novidade, mas é um tema frequente, que seria a novidade de vida, seria o que o evangelho causou de novo na sua vida. E aí ele vai falar que, no comecinho, ele vai falar assim, que nós precisamos andar arraigados, plantados nessa novidade de vida. E eu acho interessante a gente entender esse conceito, porque a gente já comentou aqui que esse andar é no sentido, não é de andar literalmente, mas no sentido de dia a dia, de viver desse jeito. É algo que remete para o nosso cotidiano. Então a pergunta que nós temos que fazer é: o que há de novo no meu dia a dia, no meu andar, desde que eu conheci Jesus? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Eu costumo dizer que se não há um antes e um depois, se não há uma mudança marcante, nós precisamos rever o nosso encontro com Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, sobre esse andar, sobre como que tem que ser agora. Paulo está dizendo, olha, vocês eram de um jeito, tudo bem, isso passou, isso não importa mais. Agora vocês precisam ser de outro jeito. E essa deve ser automaticamente a aplicação que a gente precisa fazer. Eu era de um jeito, o jeito que eu era agora não faz tanta importância. O que tem importância agora é como eu estou vivendo agora, como está sendo agora essa caminhada.
E eu gosto dessa palavra arraigado, porque o versículo 7, Paulo usa essa palavra. Arraigados e edificados nele. Ele usa aqui uma figura de linguagem da natureza, né, das plantas e da edificação. E a gente já percebeu ele usando muito isso, né? De ramo, de galho, de planta, de prédio, de casa, de construção. E agora ele faz a mesma coisa. Ele fala de arraigados, ou seja, com as raízes presas, e edificados, ou seja, construído, pronto, já está ali, tijolo, cimento, tijolo, cimento. Então, essa é a imagem que Paulo usa para mostrar como que nós devemos estar agora. Agora quando? Depois que eu já conheci a Cristo. Quando eu estou caminhando com Cristo. Quando agora eu já sou uma nova criatura, eu agora sou cristão. Eu era algo, eu era gentil, eu era pagão, eu era... Ali na frente ele vai citar, né? Como não vai dar pra gente comentar tudo, né? Vamos já para as partes aqui. Ele fala no versículo 11 do capítulo 3. Onde não há grego nem judeu. Ele faz a diferença do grego e do judeu. Por quê? Porque esse povo, eles eram tudo considerado cultura grega. Ele fala muito sobre os helenistas, né? A cultura que foi helenizada. Então, eles tinham seus deuses, tinham seus costumes. E aqui Paulo está batendo forte nos costumes. O grego tinha seus costumes, igual a gente tem o nosso. Vou dar um exemplo. Uma criança que cresce no Brasil, sem que haja uma orientação incisiva dos pais em relação à cultura, ela cresce pulando carnaval como se fosse comemorar uma festa normal. Carnaval, né, o Natal, ela aprende sobre as lendas, né, sobre o Saci Pererê, sobre a Iara, sobre o Boto, sobre esses mitos que a gente chama de folclóricos. Eles são muito incisivos na cultura brasileira. Vocês já perceberam como a escola acha importante ensinar isso para as crianças? Todo ano, toda série, toda data, eles fazem, comemoram, investem. E aí eu já me perguntei, mas por quê? Qual a relevância disso? Aí vão dizer que é só cultura, né? Cultura. Mas a pergunta é, se essa criança não for orientada de maneira incisiva pelos pais, da maneira bíblica, ela vai crescer com todos esses conceitos. E é o que Paulo está dizendo, olha, vocês cresceram com um monte de costume. Mas agora, esses costumes, pouco importa. Porque agora vocês são cristãos. E olha, gente, que coisa linda. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo assim que a cultura cristã, ela se sobrepõe a toda cultura. O ser cristão, o caminhar cristão, o conhecer a Cristo é a coisa mais importante que nós devemos buscar. Então agora o que você vivia, e aí ele vai falar aqui de festas, de datas, de come, não come, faz, não faz, pode, não pode. Paulo fala, olha, isso é irrelevante, isso é insignificante. Vou dar até um exemplo. Vamos pensar aqui. Será que Paulo está falando aqui do carnaval? Da quaresma? Posso, não posso? Faço, não faço? Guardo, não guardo? Paulo está dizendo assim, olha, tanto faz, porque tudo isso vai passar. Vai passar. E Paulo já falou muito sobre isso, né? A carne em si não é nada. O ídolo em si não é nada. Apesar de ser uma entidade demoníaca, ele vai passar. E aí, a ideia aqui é justamente essa. Agora, o ser cristão, o viver cristão, ele é eterno. E é isso que nós devemos nos atentar. E é isso que Paulo quer que esses irmãos de Colossos entendam. Então ele vai falar, olha, agora, não importa se você é grego ou se você é judeu. Se você é circunciso ou se você é incircunciso. Aí ele vai falar, se você é bárbaro, cita, escravo ou livre, bárbaro e cita, provavelmente ele está fazendo de novo um paralelo. Os bárbaros, eu não lembro, gente, eu não tenho certeza, mas os bárbaros geralmente era o nome usado para se referir às pessoas que eram daquelas culturas mais distantes, que eram
inseridas, que vinham fazer parte, por exemplo, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado, os bárbaros, eles foram inseridos, só que eles trouxeram suas religiões, seus deuses, seus costumes pagãos. Então, talvez Paulo quer dizer assim, e o cita, eu não lembro, alguém lembra quem que são esses citas? Eu só sei que faz esse paralelo, né? Não há judeu e não há grego, não há bárbaro nem cita, não há escravo e nem livre, ou seja, pouco importa de que lado você estava, se você era do lado dos escravos ou se você era do lado dos senhores. Agora, isso não faz diferença, o que importa é eu conhecer a Cristo. Se você é de esquerda ou se você é de direita, isso cabe perfeitamente, tá? Se você, eu sou de esquerda, eu sou de direita, isso pouco importa. A sua cultura, a sua filosofia de vida, isso Paulo está dizendo, olha, na sua fé, isso tem que ser, diminuído, para que o conhecimento de Cristo sobrepuje e predomine sobre todas as suas culturas, as suas filosofias. E aí, falando em filosofia, Paulo aqui falou também, no comecinho, para esses irmãos tomar cuidado. Olha o versículo 8 do capítulo 2. Cuide para que ninguém vos faça presa sua. Cuidado, porque as pessoas elas podem te fazer uma presa. Como, Paulo, que eles fariam isso? Por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Percebe que coisa linda? É justamente o que a gente acabou de comentar, o que eu acabei de falar. O mundo, ele faz das pessoas presas. Como? Com as filosofias de vida, com as sutilezas, né? Com os rudimentos, as regras que regem esse mundo. E se você cresce nesse mundo sem ser influenciado por um pensamento cristão, você vai crescer preso nisso. Você vai ser uma presa. E é assim que a nossa sociedade vive. Vocês já perceberam? É visível, né? O brasileiro, o mundo em si, se você criar ele de uma maneira solta, a sua tendência natural é sempre de ir para as filosofias, né? Para as coisas, sutilezas. Eu vou dar um exemplo. Hoje não pode ficar dando muito exemplo, né? O tempo não é curto. Mas onde a Darla faz natação, tem um centro lá de acolhimento e atendimento espiritual. E aí eu sou muito curiosa com essas coisas, né? Fico olhando, reparando, eu fico tentando ler e tal. E aí eu já percebi, já peguei qual que é a deles lá. A pessoa que está passando por problema, por depressão, por problemas, angústia, que quer uma ajuda espiritual, porque lembra que a gente já comentou aqui? A medicina já descobriu que a oração, a meditação, a busca por Deus, ela ajuda nas curas, ela ajuda nos tratamentos. Tanto é que os médicos, os neurocientistas, por mais que eles não creiam, eles indicam a pessoa buscar uma religião. Não sei se vocês já perceberam isso. Eles falam, olha, procura uma religião, faz meditação, faz alguma coisa. Porque o simples fato de fazer, eles já perceberam que tem um resultado. E aí lá, eles fazem isso, eles levam a pessoa para fazer meditação, para fazer yoga, para buscar, para ligar os incensos e fazer meditação em grupo. E essas coisas que está tão na moda, né? A gente tem o Seisho Noye, que tem muito disso, o confucionismo, que tem muito essas religiões, né, asiáticas, elas têm muito disso. É uma busca espiritual, mas a resposta está onde? Não está em Deus, está dentro de você. Você mesmo vai achar ela. Não vem de fora, está dentro de você. E aí, o que é isso? Isso é o que Paulo está dizendo. Cuidado para vocês não serem presa fácil dessas filosofias. Tudo aquilo que foge de Cristo não serve para nós. Tudo aquilo que não está escondido. E olha que interessante que Paulo fala. Então, Paulo, a gente poderia perguntar, onde que está, Paulo, a nossa resposta? Aonde que está o nosso segredo? Aonde que está, então, o que nós precisamos? Paulo fala que está onde? Escondido dentro de Cristo. Deixa eu ver se eu acho onde ele pôs aqui.
Eu não consigo achar. Mas ele fala que está dentro de Cristo. Então, essa ajuda que as filosofias e que os rudimentos do mundo querem nos oferecer são só enganos para nos tornar o quê? Presas. São apenas filosofias vãs. Mas então qual que é a filosofia certa, Paulo? Como saber o que está certo? Porque é tanta coisa, é tanta coisa. Paulo fala, como saber? Está dentro de Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você conhece como viver da maneira correta. E aí Paulo vai falar do novo nascimento, né, da necessidade de nós não andarmos mais como o homem velho. Justamente para quê? Para mostrar que há essa separação daquilo que eu era para aquilo que agora eu sou. E eu acho isso perfeito. Eu costumo dizer que nós temos a oportunidade de ter uma grande desculpa. Mas eu era, você era isso. Sim, eu era, mas agora eu não sou mais. Agora existe um fator que marca uma nova contagem. E nós precisamos usar isso, sabe, irmãos? Eu percebo muitas pessoas que vão para a igreja e ficam com o seu passado batendo na pessoa, aprisionando a pessoa. E aí, em vez dela usar, fala assim, não, realmente, eu era, agora eu não sou mais. E a Bíblia nos dá essa oportunidade de usar isso, do velho homem que passou, que morreu. Agora somos novas criaturas e precisamos usar mais isso, até para testemunhar, para evangelizar, para mostrar para as pessoas que estão nessa situação que isso é normal, que todos nós tivemos um passado longe de Cristo, presos nos nossos rudimentos carnais, nas nossas paixões carnais. Gente, vocês marcaram alguma coisa? Não dá para comentar tudo. Tem alguma coisa que vocês marcaram? Paulo vai falar agora da dívida, né? Essa expressão também é muito usada. No versículo 14 ele fala que havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós. Nos dias de Paulo já existiam as promissórias, gente. Olha que coisa terrível. Misericórdia. Nos dias de Paulo já tinha a bendita a medida da promissória. Que é o quê? É o escrito de dívida. Você vai lá, assina a promissória e você fica devendo. E Paulo está dizendo, olha, nós tínhamos um escrito de dívida. Nós tínhamos uma promissória assinada, que nós nunca iríamos conseguir pagar. E aí no versículo 14, o que Jesus fez? Riscou o escrito de dívida que havia contra nós, o qual nos era contrário, ou seja, era uma cobrança contra nós. Removeu-o do meio de nós. Ele tirou essa promissória da nossa vida, ele tirou do nosso meio essa escrita, esse papelzinho com a nossa assinatura, ele tirou e cravou ela lá na cruz. Coisa linda, né? Eu acho perfeito. Tá falando, Célia? Seu microfone tá desligado. Daiane, aqui no 18 fala sobre eles não atuem como árbitros. Você acha que essas pessoas que às vezes ficam chutando nos outros? Árbitro por causa do futebol? É do juiz, mãe. Não, aqui a gente entende que ele tá falando dessas pessoas que querem aprisioná-los, que querem tornar eles como presas. Então ele fala, olha, que ninguém vos julgue pelo comer. O que o juiz faz? O juiz não apita o que tá certo, o que tá errado? O juiz faz isso, então ele tá usando essa linguagem. Ninguém atue como árbitro contra vós. Ó, ninguém seja esse juiz de dizer o que pode e o que não pode. Tá ligado com o 16, ó. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dia de festa, de lua nova ou de sábado. Quem são essas pessoas? São os judeus, que sempre vinham depois de Paulo para dizer, olha, tudo bem, Jesus é bom, Jesus é legal, tem que obedecer, Jesus morreu por nós, mas tem que obedecer a lei, tem que guardar o sábado, tem que circuncidar, tem que observar as festas das luas, tem que observar os dias de festa. E aí Paulo está dizendo, não, vocês são gentios, agora não há mais essa distinção. A lei tinha um objetivo, a gente já falou muito sobre isso, né, nos outros devocionais. Então agora, vocês não estão debaixo desse jugo da lei. Por isso que ele fala, não há judeu e nem gentil. Não há essa distinção. Todos estão agora em Cristo.
Agora o que vale é eu ouvir com fé. Então ninguém atue com hábito, por quê? Porque o judeu queria fazer isso. Ele queria vir e ser esse árbitro. Não, aqui tá errado. Não, aqui tudo bem, mas aqui não pode. E a gente vê esses árbitros até hoje, né? A gente vive muito esse contexto, onde a gente percebe pessoas que, às vezes até pela boa intenção, elas querem atuar como árbitro. Não, isso aqui pode. Não, mas isso aqui não pode. Isso aqui você tá fazendo certo, mas isso aqui você tá fazendo errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque de um lado nós temos uma orientação bíblica que pede de nós, como que eu posso dizer? Uma constante busca. Paulo fala muito isso. Vocês já perceberam, né? Busca, corre atrás. De quê, Paulo, que eu preciso correr atrás? De conhecer a Cristo. Não para o quê, Paulo? Na caminhada, em conhecer, em servir, É isso que Paulo fala que nós temos que sempre buscar. E nesse buscar, nesse conhecer a Cristo todos os dias, vai ter coisas que eu vou descobrir que eu tô fazendo do jeito certo e vai ter coisas que eu vou descobrir que eu tô fazendo do jeito errado. Mas quem tem que apontar isso é o meu conhecer a Cristo. E o meu conhecer a Cristo é pela palavra. Então, o que Paulo está tentando prevenir é que venha esses homens, que eram esses judeus, de maneira arbitrária e estabeleça aquilo que eles acham que está certo e que está errado. Que era o comer, o que pode e o que não pode, guardar as festas, guardar as luas, guardar o sábado. E Paulo fala, não, isso não são eles que têm que fazer essa decisão. É aquilo que Cristo nos ensinou. E tem uma coisa que o irmão João fala, que eu nunca tinha parado para analisar, e depois que ele falou, eu sempre tenho analisado, que faz muito sentido. É de perceber onde cada fala de Paulo se sobrepõe em algo que Jesus tenha dito. Que tudo que Paulo fala tem que ter uma base naquilo que Jesus fez e naquilo que Jesus falou. Por isso que a gente aceita as orientações de Paulo, porque a gente precisa perceber nelas que há uma ligação com aquilo que Jesus ensinou. Paulo teve mais tempo de criar parâmetros. Paulo teve mais tempo de criar estruturas, aplicações, para fazer com que esses princípios de Jesus façam sentido na nossa vida. Né? Mas Paulo não tem o direito de simplesmente chegar e falar, faça isso, faça aquilo, isso está certo, isso está errado. Não, isso precisa estar devidamente embasado em algo que Jesus tem ensinado. E eu nunca tinha parado para fazer esse tipo de observação, sabe? E agora eu tenho feito. Sempre quando eu pego, eu fico tentando fazer, né, a ligação. Tem outra coisa também que eu queria comentar com vocês, que eu sempre faço questão de comentar no devocional, que é sobre a importância do congregar. E aqui tem uma parte que Paulo fala que, para mim, é claramente uma orientação que nos mostra que é congregar. Vê se vocês me ajudam a achar. Onde ele fala sobre... Aqui, ó, no finalzinho do capítulo... No finalzinho, não. Versículo 16 do capítulo 3. Fala assim, ó. A palavra de Cristo habite em vós. Deixa eu ver se é aqui. Ricamente. Tendo em toda sabedoria. Ensinando e admoestando... Aqui, ó. Isso aqui mesmo. Vamos ver se isso aqui, na opinião de vocês, Paulo está falando sobre o congregar, ó. Ele está falando que a palavra de Cristo habite em vós. Tá, mas qual que é a palavra de Cristo? Não tinha a Bíblia na época. A Bíblia não existia. Então, como que eu vou entender aquilo que Cristo falou? As palavras de Cristo. Então, ele está dizendo que a palavra de Cristo habite em vós, ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos. Aqui, gente, ele não está falando que a palavra vai fazer isso. Ele está falando do que nós temos que fazer baseado na palavra que está em nós. Isso que é importante da gente perceber. Percebe? Olha aí na sua Bíblia, ó. Primeiro ele fala que a palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda sabedoria. Aí 2 pontos. Esses 2 pontos, ele vai fazer uma explicação do que isso significa. Como que essa palavra de Cristo habita em nós? Qual é o objetivo disso? O que acontece quando isso acontece? 2 pontos. Ensinai-vos uns aos outros. Aqui ele não fala, mas o ensinai-vos automaticamente diz. Então, o ato de ensinar é uma via de mão dupla. Eu ensino, mas eu sou ensinada. E eu não só ensino, eu não posso só apenas ensinar.
eu tenho que também ser ensinada. E eu também não posso só ser ensinada. Sabe aquele cristão que a vida inteira nunca tem nada para dar? Nem na própria família ele não consegue ensinar, não consegue usar o dia a dia para pontuar verdades, para pontuar ali princípios da palavra de Deus. Ele só é ensinado. Ensinai-vos, você tanto ensina quanto você é ensinado. Mas aqui o que eu acho mais interessante é as ferramentas que Paulo fala que nós devemos usar. Ele fala assim, e admoestai-vos. O que é admoestação? Admoestar é, tipo, é a mesma coisa de ensinar, só que é quando você chama uma pessoa meio que em particular e dá para ela um ensino específico naquilo que ela está precisando. Você vai de uma maneira específica na necessidade daquela pessoa. Eu creio que é nesse sentido. Admoestai-vos uns aos outros. Como? Como que eu ensino e admoesto? Aí aqui Paulo vai falar as ferramentas. Ele vai falar com salmos. Então ele usa os salmos da palavra, porque ele percebe que nos salmos existem princípios que nós podemos usar para ensinar e para orientar os nossos irmãos e sermos orientados também. Com gratidão, e aí ele fala, com salmos, com hinos e cânticos espirituais. O que são esses cânticos espirituais? Alguém sabe me dizer? Hoje, quando a gente lê cânticos espirituais, eu, particularmente, vem na minha mente aquelas experiências que a gente quase não vê mais de uma pessoa na igreja que às vezes ela começa a orar, né, em línguas e ela começa a cantar em línguas. Pra mim, o que vem na minha mente é isso. Não sei vocês, mas parece que é a imagem que a gente cria, né, de cânticos espirituais. Mas aqui, o que nós precisamos, o que eu pego disso aqui é que Paulo tem em vista momentos de comunhão. É isso que me chama a minha atenção. Porque como que eu vou admoestar uns aos outros, isso tudo no plural, sozinha na minha casa, como nós dissemos ontem, assistindo o culto online? É meio difícil fazer isso, não é? Como que eu vou admoestar e vou ensinar uns aos outros sem que haja relacionamento e convivência com os meus irmãos? Difícil. Então, esse trecho para mim é muito forte também nessa questão da defesa do congregar. Ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Bom, pessoal, não dá para comentar tudo. Eu fico louca aqui, porque tem tanta coisa boa. Mas tem mais algum versículo que vocês marcaram? Não, mas sim, você leu aqui só até o 17, né? Não, li tudo, os deveres das mulheres, é porque não dá para comentar tudo. Esses deveres das mulheres aqui, ele é parecido com Efésios, que a gente leu aquele dia, lembra? Que a gente comentou, e assim, como eu tô gravando, deixa eu comentar aqui de novo. Esses deveres das mulheres a gente já comentou no outro vídeo de Efésios, né, capítulo 5, e a gente entrou aqui em acordo que a estrutura bíblica é a estrutura saudável e é uma estrutura que está sendo atacada e que está sendo destruída pelo movimento moderno, principalmente pelo feminismo, em tirar a mulher de dentro de casa e deixar uma casa sem a presença feminina, principalmente em relação à educação dos filhos. Então a gente comentou que isso é prejudicial, que a estrutura bíblica, ela, embora pareça impossível, né, da gente vivê-la, a gente entendeu e a gente chegou a uma conclusão que é a melhor estrutura, de que o homem precisa ser o líder, o homem precisa ser a pessoa que tem a missão de cuidar da família, de cuidar da casa, de trazer o sustento para dentro da casa, e a mulher precisa ter a missão de cuidar da família, do marido, principalmente dos filhos, da casa, de ser a companheira, a ajudadora, o apoio, o suporte. Então, e a gente entende que mudar essa estrutura, como está mudando, como já mudou, tem acarretado, né, em um desequilíbrio e vai piorar muito. Essa é a conclusão que a gente, né, chegou. Vai piorar muito em relação a filhos
com a ausência, né, dessa estrutura familiar, ausência materna, ausência paterna, criado por babás, por escolas, sem essa orientação bíblica. E a gente entende que isso é muito nocivo e que nós teremos, assim, os próximos anos de muita dificuldade em relação à saúde emocional dos nossos filhos, por conta principalmente dessa mudança nessa estrutura e dessa ausência materna dentro de casa. É um tema, né, que dá muito comentário, mas resumidamente a gente entende dessa maneira. Não tem muito o que fazer. A gente vai, mas como que faz para trabalhar? Tá, mas um argumento não cancela o outro. Né? Não adianta a gente argumentar que precisa, o capitalismo, custo de vida alto. Tá, tudo isso é verdade, mas a verdade que o estrago vai ser grande também continua sendo uma verdade. Então, assim, não tem como a gente ficar justificando e correndo das consequências, né? Ok? Tem algum versículo aí que vocês querem comentar? No 3 do 5, essas inclinações que eles falam, sobre o negócio da carne, né? Uhum. E é desse jeito, né? Se deixar a nossa carne, ela só vai para esse lado. Por isso que precisa da intervenção. Precisa da admoestação. É isso que Paulo está dizendo. Olha, se vocês deixar a carne de vocês escolher, ela sempre vai escolher isso aqui, ó. Prostituição, a impureza, a concupiscência. E tudo isso trará o quê? A ira de Deus. Então, intervenha. Não deixe o seu corpo seguir essas paixões, mas se puxe. Muito atual, né, gente? Eu acho assim, como nós precisamos de nos alimentar da palavra. Como precisamos ter essas verdades como verdade na nossa vida, né? Ok? Ok, então vamos encerrar. Deus abençoe vocês. Amanhã é domingo. Até segunda. Que Deus nos ajude. Beijo.